Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de ajuda para a resolução de alguns exercícios de Química ou até mesmo aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Escreva o nome do hidrocarboneto cíclico abaixo. É a questão que a gente vai resolver agora. Hidrocarboneto é uma molécula que possui apenas átomos de carbono e de hidrogênio dentro da sua estrutura. Quando a gente fala que ele é cíclico, é porque a gente tem uma cadeia fechada, igual essa cadeia que aparece aqui, ó, com 6 átomos de carbonos ligados entre si, formando um ciclo. Mas nós temos aqui também um carbono que não faz parte desse ciclo. Esse carbono, ele faz parte do que a gente chama de ramificação, tá? Então, na nossa cadeia fechada, temos 6 carbonos e na ramificação temos um carbono apenas. Quando a gente dá nome para um composto, a gente utiliza uma tabela de nomenclaturas. Nessa tabela, a gente tem o prefixo, o intermediário e o sufixo. O prefixo ele tem relação com o número de carbonos que a gente tem. O intermediário com o tipo de ligação que esses carbonos fazem. Por exemplo, o carbono pode estar fazendo apenas ligações simples, um tracinho entre eles. Ele pode estar fazendo uma ligação do tipo dupla, ou até mesmo uma ligação do tipo tripla. Bom, no caso da estrutura que temos acima, nós temos uma ligação dupla, e ela aparece bem aqui nessa posição, tá? Então, isso é importante para a hora de dar um nome para a cadeia principal, você saber esse tipo de informação. Sufixo, ele tem a ver com a função orgânica. Bom, existem várias funções da química orgânica. No caso, a função hidrocarboneto é a função onde nós só temos átomos de carbono e de hidrogênio dentro da estrutura. É o caso da função que nós temos. Então, a terminação do nome, né, vai ser com a letra O, porque é um hidrocarboneto que temos assim. Como é que a gente dá nome para a ramificação? A ramificação você vai utilizar um prefixo, tá? Pelo número de carbonos que você tem aqui, no caso apenas um, e a terminação IL, IL, porque é uma ramificação. Então, ó, com um carbono, o prefixo que a gente usa é o prefixo met, mais a terminação il, o nome que a gente dá é metil. Esse é o nome da ramificação que aparece aqui, ó. Então ela chama metil. Quando você vai dar o nome da sua cadeia carbônica, você vai primeiro falar onde está a sua ramificação e o nome dela, tá? Você tem que numerar em qual carbono da cadeia principal está a ramificação e depois você vai dar o nome da cadeia principal, seguindo aquelas regrinhas da tabela abaixo, tá? Então funciona assim, ó. A cadeia principal, como é que a gente numera ela? A gente vai numerar ela pela insaturação, pela dupla ligação. Esse aqui é o carbono, pode ser o carbono 1 e esse é o 2. Mas se a gente fizer nessa ordem, 1, 2, a ramificação ela vai estar no carbono 6, porque esse seria o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que tem alguma forma mais fácil, mais rápida, né, da gente numerar a ramificação, numerar ela com um valor menor? Tem. Se eu colocasse o carbono 1 para ser esse, o 2 esse e o 3 esse, a gente daria uma numeração menor para a dupla, seria o carbono 1, e a gente dá uma numeração menor para a ramificação. E é justamente isso que a gente precisa fazer. Então, a numeração só pode ser desse lado aqui, ó, para esse composto, tá? Carbono 6 seria esse. Então, no carbono 1 é o que está ligado com a dupla, entre o 1 e o 2 tem a dupla, e no carbono 3 a gente tem a ramificação do tipo metil. Quando você for dar um nome para a cadeia, você vai começar assim, ó, falando que no carbono de número 3 da cadeia principal, ele está ligado com o grupo com a ramificação metil. Aí a gente dá o nome da cadeia principal. Isso aqui foi a ramificação e a numeração do carbono da cadeia principal que está com essa ramificação. Como é uma cadeia cíclica, é uma cadeia fechada, você começa o nome escrevendo a palavra ciclo. Depois,
você vai colocar o número de carbonos, que é o prefixo que a gente tem, tá? Nós temos quantos carbonos na cadeia principal? 6. Com 6 carbonos, olha o nosso prefixo aqui, ó, prefixo X. Então, temos 6 carbonos, prefixo X. Vamos colocá-lo aqui. Ó, geralmente você coloca as letras todas juntas, mas como tem um H, a gente separa por hífen, tá? Por regra ortográfica. Então, ciclo X, só tem ligação simples entre os carbonos ou tem dupla? Tem uma dupla aqui, ó. Com dupla ligação, a gente tem que utilizar o intermediário em. Tá bem aqui indicando isso. Uma dupla ligação é um alceno, usamos o intermediário em. Precisa numerar onde está a dupla? No caso de um ciclo que só tem uma dupla e ramificações, não, porque sempre a dupla estaria no carbono de número 1. A não ser que eu tivesse algumas funções orgânicas diferentes de hidrocarboneto aqui, ou se eu tivesse mais de uma dupla, tá? Aí eu numeraria. Então aqui eu tenho hexene e a terminação O, porque é um hidrocarboneto que nós temos aqui. E lembrando que hidrocarboneto termina com a letra O. Então o nome do nosso composto ficou 3-metilciclohexeno, tá? Esse daqui é o gabaritinho da nossa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha curtido a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima, falando um pouquinho mais sobre química orgânica, tá bom? Forte abraço e tchau, tchau!